Bom dia com Jesus. Nós vamos tomar a Escritura aos Romanos, capítulo 12. Vamos ler os 3 primeiros versículos. E depois vamos cantar o hino 311 para limpar a garganta. E vamos meditar um pouquinho mais desta feita na mensagem As Bodas do Cordeiro. Depois o irmão pode pegar uma delas aqui. Acho que não tem, né? Mas lá no carro acho que tem. Damos boas-vindas a todos em nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? Aos Romanos, capítulo 12. Que linda manhã, não acha? Manhã gostosa, fresquinha, um pouco chuvosa. Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você teve o entendimento aberto, não é? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Bondoso Pai Celestial, o Senhor nos concede mais este grande privilégio em poder virmos à Tua casa nesta manhã, deste primeiro dia da semana, o qual nós temos denominado de domingo. Porém, o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, nós reunimos, ó Pai, comemorando a nossa vitória, porque na sua ressurreição, o Senhor cumpriu tudo que o Senhor havia prometido. E agora, bom Pai, nós como seguidores do Senhor, nós como herdeiros da vida eterna, herdeiros de todas as promessas do Senhor. Então pedimos a Ti, sê conosco, Pai. Continue conosco. Não nos abandone, não nos ouvide. Ó Deus, não nos deixe na metade do caminho, mas venha aperfeiçoar essa boa obra, que naquele dia, que dia abençoado, quando o Senhor falou aos nossos corações e nós ouvimos a sua voz e o aceitamos como nosso Salvador. Então venha aperfeiçoar essa boa obra que o Senhor mesmo tem iniciado. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então ajude-nos a ouvi-la com paciência, com atenção, dando lugar ao Espírito Santo, para que Ele possa falar conosco e vivificar a Tua palavra em nossas vidas e em nossos corações. Te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.
Assentai-vos, veja onde você estava e onde você se encontra hoje, agora. E veja que tem muitos que não têm alcançado nem uma pequena porcentagem daquilo que você já alcançou. Contam-se que alguém caminhando em uma estrada, comendo umas bananas, jogando as cascas para trás e reclamando, porque não tinha outra coisa para comer. E quando olhou para trás, vinha alguém atrás dele catando as cascas e comendo as cascas. Nós sabemos que se o leão, o boi, o elefante reconhecessem a força que eles têm, jamais aqueles circos os segurariam. Eles rebentavam tudo aquilo e eles fugiriam, né? Porém, pelas coisas tão pequenas, e eles são dominados. Paulo, nessa escritura que lemos, eu posso imaginar o que passava pelo coração deste grande homem de Deus. Para começar, ele era um profeta. E assim sendo, ele conhecia a condição da igreja, ele conhecia a condição do povo para os quais ele estava ministrando. Então eu posso imaginar o que passava no seu coração quando ele escreveu estas palavras. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras palavras, fazendo disto um culto racional, apresentando-os santos, né? Agradáveis a Deus. Lá no capítulo 6 ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele disse, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E nós estamos meditando na mensagem que Deus tem preparado para nós através de seu profeta, cujo tema é as bodas do Cordeiro. E a Bíblia nos diz que o noivo está vindo e sua igreja se aprontou. O noivo está vindo e sua igreja se aprontou. Então nós já passamos aqui por duas manhãs meditando nesta mensagem. E o profeta disse assim, você não pode ser um cristão artificial. Como um braço artificial, um dente artificial, que é uma coisa postiça, né? Está em você, porém não é seu. É algo que foi colocado ali, artificialmente. Então ele diz, você é uma pessoa diferente,
uma personalidade diferente, porque você é uma nova criação. Criação não é a mesma criação polida, a mesma criação, porém polida, ajeitada, né? Mas um homem, ou melhor, um homem que virou uma nova página, mas um homem que morreu e nasceu de novo e se tornou uma nova criação em Cristo Jesus. E o Espírito do Deus vivo vive em você, vive na pessoa. E quando você entra em Cristo, você não é mais do mundo. Você é de Cristo. Vê? Isso quer dizer, entende? Você não se importa, então, com as coisas do mundo. Você morreu para o mundo. E você nasceu de novo, nasceu do Espírito de Deus, você é uma nova criatura, então você não é mais do mundo. Você é de Cristo e você não se importa então com as coisas do mundo, porque elas estão mortas para você. Porque a Bíblia nos diz: aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nem mesmo nele. 2 João, capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência do espírito, a concupiscência da carne, não é de Deus, mas do mundo, e o mundo passa com as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Então você não pode ser um cristão artificial. Nós precisamos ser cristãos verdadeiros, genuínos, cristãos de Cristo. Aliás, ser cristão é ser como Cristo. Nós paramos aqui no parágrafo 103. Vamos começar então aqui no 104. Agora, exatamente como a mulher que não é mais boi, ela é uma brana. E ela atende por esse nome. E a igreja não é mais do mundo, mas está no nome de Cristo. Ela está ligada a Ele por sua própria vida. Amém. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Que coisa gloriosa, que coisa bonita. Como gostaríamos de sermos cristãos melhores, né? O profeta disse: há uma coisa que eu desejo no meu coração, é ser um cristão melhor do que eu sou. E todos nós temos este desejo. Então a igreja não é mais do mundo, mas está no nome de Cristo, ela é. Ela está ligada a Ele por sua própria vida. Você já leu nas Escrituras como o primeiro homem que Deus fez era uma pessoa dupla. Adão era tanto Adão quanto Eva, espiritualmente falando. Mas quando ele fez o primeiro homem à sua própria imagem, e Deus é espírito, mas quando ele os colocou em carne,
e os separou. Ele pegou o espírito masculino, colocou no homem, pegou o espírito feminino e colocou na mulher. Gênesis capítulo 1, a gente lê isso, né? Porém, até que a mensagem do profeta chegou para nós, a gente lia isso de uma maneira passando por alto. Não podíamos entender, não podíamos ver, não é? Aquilo que Deus estava dizendo. Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem, sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Para nós era uma parábola, mas o profeta vem e diz que aquele homem que Deus criou ali em Gênesis 1, verso 26, era o homem espírito, porque Deus é espírito. E esse homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Porém, quando Deus fez isto, criou aquele homem à sua imagem, que é o homem espírito, a Bíblia diz, macho e fêmea os criou. A mulher estava no homem. Porém, quando ele tomou o pó da terra e fez aquele corpo de barro e soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma vivente, veja, a mulher estava ali. E o profeta diz que Deus, olhando para toda a sua criação, ele via um macho e uma fêmea, um boi, uma vaca, um cavalo e uma égua, um pássaro macho, um pássaro fêmea. Somente Adão, somente o homem estava só. Então Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. O profeta disse, se Deus tivesse algo melhor para dar ao seu filho, melhor que uma mulher, exceto a salvação, ele o teria feito. Então ele aplicou um anestésico em Adão e ele caiu naquele sono profundo. Deus tirou uma de suas costelas. O profeta chega a dizer que o homem tem uma costela menos que a mulher. Tirou um osso de sua costela e dali fez a mulher. Quando Adão despertou daquele sono, lá estava aquela linda varoa. Que tal, hein? Qual foi a projeção de Adão quando ele viu aquilo? Imagina que ele olhou assim. Esta será chamada varoa, porque é osso de meus ossos, carne da minha carne. Então o profeta está mostrando isto aqui para nós. E isto tem um significado muito profundo. Então ele diz que Deus tirou o espírito feminino que estava em Adão, colocou na Eva e deixou Adão com o espírito masculino. Então ele diz no parágrafo 107, agora, quando você vê uma mulher querendo agir como um homem, há algo errado com ela. Há algo errado com ela. E quando você vê um homem querer agir como uma mulher, há algo errado. Há algo errado com aquele homem. Então o irmão Branham diz, então parece que o mundo está todo errado. Parece que o mundo está nos avessos. Virou de, sei lá se a expressão está correta, virou de perna para cima, cabeça para baixo. Mas Deus não mudou. Ele é um Deus imutável. Sua palavra não mudou, porque vem de um Deus imutável. Então ele disse, então parece que o mundo está todo errado hoje. Homens estão tentando agir como mulheres, mulheres como homens. É isso mesmo, é verdade. Agora veja, é tão perfeito que quando Deus tomou
e fez um homem. E para mostrar que ele não queria nada diferente, a mulher não estava na criação original. Então, ela não está na criação, mas ela é uma parte de Adão. Ela é um subproduto. Ele tomou do lado de Adão, não para fazer outra criatura, mas tomando parte de uma criatura e fazendo dela outra criatura. E ele tomou o espírito masculino que estava em Adão, tomou o espírito feminino que estava em Adão, melhor dizendo, e o colocou na mulher. Assim, tanto o espírito quanto o corpo, eles se tornam um. Foi um belo tipo do que Deus fez no Calvário. Ele tomou Cristo e o conectou com a igreja através de um lado perfurado. Ele trouxe o sangue que purificou a pessoa, que santifica a carne da igreja e coloca o Espírito do Deus vivo, que ele tirou da cruz ali de Cristo e o colocou no indivíduo. Amém. Então, eles são um. Eles se tornam um. Cristo e você são um. Aí a gente lendo lá em São João, capítulo 14, o Senhor Jesus disse no verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E no dia de Pentecostes ele voltou em forma de Espírito Santo, não agora para estar com eles, mas para estar neles. Que o Senhor Jesus, que começou em nós essa boa obra, ajude a nossa fé. Amém. Na mensagem à divindade de Cristo, o profeta diz, a deidade não está no céu. A deidade está aqui na terra. A deidade de Deus, a deidade de Cristo, está aqui na terra. Ele diz, está em você. O Espírito Santo é Deus. Toda a divindade, toda a deidade está ali. Voltou para estar no homem. Então ele continua dizendo, então eles são um, eles se tornam um, Cristo e vocês são um. E você e seu marido, falando para a mulher, deve ser um. Se houver algo contrário, então há algo errado com a sua união. Há algo errado. Então isso é como um dente artificial, como um braço artificial, que está ali, mas, digamos assim, emprestado, né? Se há algo contrário conosco, a Cristo, não cremos em sua palavra. Digamos, isso foi para outros dias. Olha, observem bem sobre essa expressão. Se há algo contrário conosco, a Cristo, quer dizer, se temos algo contrário à palavra, então não cremos em sua palavra. Digamos, isso foi para outros dias. Há algo errado com a nossa união com Ele. Se você disser, os dias de milagre já passaram, não há cura divina, não há batismo no Espírito Santo, e aplique isso de volta em algum lugar, então isso mostra que o Espírito de Cristo não está em você. Aí nós vemos as pessoas dizendo que têm o Espírito Santo, porém,
não creem que Deus enviou um profeta? Se não pode ver nem mesmo o batismo apostólico, o batismo bíblico, que é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como poderiam eles ver que Deus nos enviou um profeta? Que o Elias veio e restaurou a palavra. Dê glória a Deus, estou lembrando do pastor Joaquim, dê glória a Deus, porque Deus tem feito isso para você. Qual foi a escola, qual foi o seminário? Quantos dias, noites, semanas de jejum que você teve para ver essa mensagem? Simplesmente era um momento de oração dizendo, eu não entendo, Senhor, o que está acontecendo. Era a minha oração, Senhor, eu não entendo, ajuda-me, ajude-me. Porque aquele irmão fala em línguas que é uma beleza, em línguas estranhas, e mente que não entendo, Senhor, me ajude. Então, amados, Deus, através de Jesus Cristo, Deus, o Criador deste grande universo, desceu a esta baixa terra, tomou a forma de um homem, tudo isso para preencher os requisitos de sua palavra, que para ser redentor tem que ser parente, tornou-se o nosso parente para nos redimir. E sendo que sua palavra diz que o salário do pecado é a morte, então para pagar o preço dos nossos pecados, ele foi ao Calvário. Ele morreu. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar, morreu a nossa morte, para que através de sua morte nós pudéssemos ter o direito de vida eterna, porque ele repartiu a sua vida conosco. Então o que ele fez? Lá no Calvário, o soldado romano furou o lado de Cristo, dali saiu água e sangue. O profeta está dizendo para nós, ele tomou Cristo e o conectou com a igreja através de um lado perfurado. Ele trouxe o sangue que purificou a pessoa, o sangue que santifica a carne da igreja, e então coloca o Espírito do Deus vivo que ele tirou da cruz ali de Cristo e o coloca no indivíduo. Então eles se tornam um. Amém. Então, se há algo contrário a Cristo, não cremos em sua palavra, digamos, isso foi para outros dias, há algo errado com a nossa união com Ele. Se você disser os dias de milagre já passaram, não há cura divina, não há batismo do Espírito Santo, e aplique isso de volta a algum lugar, isso mostra que o Espírito de Cristo não está em você. Porém, pela graça de Deus, nós podemos ver e crer em todas estas coisas, porque Ele abriu o nosso entendimento. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. E então, quando sua palavra se torna proeminente em você, então você vê, você e Cristo são um então. Se você permanecer em mim, e minha palavra em você, você pode pedir o que quiser. Porque não é mais você, é a palavra de Deus, Cristo em você, você se torna um, certo? Amém. Se o boi reconhecesse a força que ele tem, se essa igreja reconhecer o poder que Deus está concedendo a ela, isso é tal como uma folha de cheque assinada, né? E dizendo assim, preencha o valor que você precisa. O profeta disse assim, que isso é controlado por uma lei, e esta é uma lei de fé.
E Deus não tem permitido isso até agora, mas daqui a pouco nós teremos isto. O poder da palavra falada, com certeza. Deus cumpre as suas promessas. Então, outra coisa. Depois que ela faz isso, ela, a mulher, a igreja, depois que ela faz isso, depois que ela cumpriu os seus votos e realizou o seu casamento, né? E tomou o nome do seu futuro marido, o nome do noivo, então ela é herdeira de tudo que ele possui. Amém. Ela é herdeira de tudo. Sua esposa é uma herdeira de tudo que você possui. Que coisa, e essa esposa está falando da igreja. Somos herdeiros de todas as coisas, herdeiros dos céus e da terra e de tudo que neles há. Daqui a pouco nós voltaremos para tomar posse de tudo isso, porque isso é nosso. Aleluia. Graças a Deus. Não vamos precisar de bomba atômica, de mísseis. Não vamos precisar de nada disto. Simplesmente vamos chegar e tomar posse. É meu. Meu Deus. Esta é a coisa que é a igreja. Se ela somente soubesse disto, sendo parte dele em seu espírito nela, sendo parte dele com seu espírito nela, ele disse: as obras que eu faço também as fareis. Maior do que isso farás, pois vou para o meu Pai. Um pouco e o mundo não me verá mais, todavia me vereis, porque estarei convosco e mesmo em vós. Amém. Até o fim do mundo. Que Deus nos ajude a preenchermos os requisitos de sua palavra. E assim, então, tomaremos posse, não é? De todas estas promessas. Um pouco e o mundo não me verá mais, todavia me vereis. Quer dizer, vós me vereis, porque estarei convosco e mesmo em vós até o fim do mundo. Então é Cristo em você. Vocês estão conectados e são herdeiros com Ele. E se Ele estivesse aqui na terra, o que Ele estaria fazendo? A mesma coisa que Ele fez ali, quando esteve aqui em seu ministério terreno. A mesma coisa que Ele fez ali, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele estava atento aos negócios do Pai. Ele estava curando os enfermos. Ele estaria realizando milagres. Ele estaria fazendo exatamente o que fez quando esteve aqui na terra, porque Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é simplesmente perfeito. Esse é o casamento. Amém. Graças a Deus. Mas agora, se esta mulher se casar, mulher está falando da igreja, se esta mulher se casar, fizer todos esses votos e tudo mais, e ela se tornar a mulher desse homem, e ela for herdeira de tudo que ele tem, e assim por diante. E então ela enlouquecer. Perdeu o juízo, não é? Perdeu a sua sanidade mental. Ficou louca. Embora sendo herdeira de tudo, porém, enlouqueceu e saiu esbanjando tudo. Ela começa com uma vida, ela começa com uma revolta, ela começa correndo atrás de outros homens, falando da igreja, hein? E não só isso, mas ela está compartilhando seu amor com os outros.
Um homem com sua esposa, todas as promessas que eles fizeram, e então ela sai e começa a compartilhar a sua vida com os outros, seu amor e seu carinho com os outros. Falando da igreja e o mundo, namoriscando com o mundo. Deus só quer o coração. E o diabo tem uma arma terrível aí contra mim e você. Porque ele conhece as Escrituras. Ele pregou as Escrituras para Jesus. Então ele diz para você, olha, mas você não é uma pessoa eleita, predestinada, seu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. E o seu profeta não disse que uma vez salvo, salvo para sempre? Então você pode deitar e rolar aí, fazer tudo o que você quiser. Ele chega para nós com esses pensamentos, sendo que a nossa mente é o campo de batalha, aonde Deus vem com os bons pensamentos e o diabo vem com os maus pensamentos. Então lembra que isso é a estratégica dele. O profeta diz assim, alguém pergunta, irmão Branham, então se eu sou um eleito, se eu fui predestinado desde antes da fundação do mundo, então eu posso fazer tudo o que eu quiser? O profeta diz, sim, você pode fazer tudo o que você quiser, porque eu faço tudo o que eu quero. Mas eu te garanto, se você é um eleito, se você é um filho de Deus, você não fará coisas erradas. E quando você fizer, o seu coração vai doer. Isso te levará a um arrependimento e você estará confessando aquilo diante de Deus e clamando por misericórdia. Então o profeta disse, se eles estão amando o mundo, então isso mostra que o amor do Pai não está neles. Mas agora, se esta mulher se casar, fizer todos esses votos e tudo, mas ela se tornar a mulher desse homem, e ela for herdeira de tudo que ele tem, e assim por diante, herdeiro, a igreja é herdeira de todas as coisas de Deus, e assim por diante. Então ela enlouquecer, e ela começa com uma revolta, fica revoltada. Meu Deus. Ela começa correndo atrás de outros homens, correndo atrás das coisas do mundo. E não só isso, mas ela está compartilhando o seu amor com os outros, com as coisas do mundo. Um homem com sua esposa, todas as promessas que eles fizeram. E então, se ela sai e começa a compartilhar a sua vida com os outros, seu amor e seu carinho com os outros. E isso é o que muitos assim chamados cristãos fazem. Compartilhando o seu amor com o mundo. Jogando, dançando, ficando em casa nas reuniões de oração, para assistir televisão, todos os tipos de coisas mundanas que tomaram o lugar do amor de Deus no coração da igreja. Ela ficou revoltada, ela ficou selvagem, ela saiu atrás de outros homens e ela está compartilhando o seu amor. Ela pegará o dízimo que deve dar à igreja e ela vai gastá-lo em outras coisas lá fora no mundo. Ela vai, em vez de amar a Deus da maneira que ela deveria fazer e viver para Deus e amar e ir à igreja, você quase tem que persuadi-la para vir. Escutem isso. Ora, eu sei, não há muito tempo,
O ministro me disse que ele enviou tantos cartões de oração para fazer as pessoas assinarem, fazer um compromisso, para se comprometer a vir à escola dominical pelo menos 6 meses cada ano. Eu vou saltar aqui do parágrafo 19 até o 23, deixar para vocês lerem depois. E eu disse ao Dr. Brom, que era um amigo meu, ele disse: como está a sua congregação, Billy? Disse: tudo bem. E eu disse: estamos dando pílulas a eles. Lá tinha que distribuir cartões e pedir para eles assinar um compromisso para vir à igreja pelo menos 6 meses por ano, metade do ano, né? Porém, o profeta disse para ele, quando ele perguntou: como é que está a sua congregação? Disse: vai muito bem, nós estamos dando pílulas a eles. E ele disse: que tipo de pílulas? E eu disse: evangelhos. Amém. A palavra de Deus. Evangelhos, isso com certeza os mantém vindo o tempo todo, vê? E ele me contou sobre isso, a assinatura de acordos, e eu disse: Dr. Brom, você acha que aquele apostador naquele rádio teria que fazer aquela garota assinar um acordo de que ela estaria lá naquela noite? Você acha que ela deveria assinar um acordo para ir lá? De jeito nenhum. Ela penhoraria as roupas que estava usando para chegar lá. Por quê? É algo nela que o conectou. É um espírito a essa diversão mundana. Amém. Espíritos sedutores. Precisamos de Deus. Precisamos de Deus. E a menos que a igreja do Deus vivo, que é chamada a noiva de Cristo, se conecte com Deus assim, ela ainda chafurdará no mundo. A menos que a igreja, a noiva de Cristo, se conecte com Cristo, ela ainda chafurdará no mundo. Que palavra, hein? Chafurdará no mundo. No buraco lamacento do pecado, até que ela esteja conectada com Deus de tal maneira, até que o seu coração esteja tão cheio de glória e poder de Deus, até que ela não possa ver nada mais além de Cristo. Isto é certo. Isso é o que teremos que fazer. Esse é o único plano, o único programa que Deus tem, é fazer uma coisa assim. Você não pode ser colocado artificialmente, você tem que nascer. Não ser sacudido ou trazer uma carta para a igreja, mas nascer na igreja do Deus vivo, pela regeneração, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Isso faz de você uma nova criatura nele. Amém. Isso conserta as coisas. Isso faz isto, certo? Tudo bem. Então, vou repetir aqui. Eu imagino Paulo, não é? Aquele grande homem de Deus. Na verdade, antes ele era religioso. E ele era zeloso pela lei dos pais, pela tradição dos pais. E perseguia o povo de Deus, perseguia os cristãos, porque ele achava que aqueles cristãos, adoradores de Cristo, estavam errados. Mas Deus tinha um plano na vida de Paulo, como ele teve um plano na sua vida, irmã, como ele teve um plano na sua vida, meu irmão.
como Ele teve um plano na minha vida. Então nós lemos lá em Atos capítulo 9, que ele descendo de Jerusalém para Damasco, ficou sabendo que lá havia um grupo de cristãos, e disse, eu vou lá prendê-los. Pegou um documento assinado, uma carta, dando para ele a liberação de prender o povo, amarrar e trazer de volta para Jerusalém. Ele ia descendo tão empolgado, pensando que estava fazendo um serviço para Deus. Mas Deus sabe como lidar com o homem. Deus sabe como lidar com o homem. A Bíblia diz que ele viu uma luz tão incandescente que o derrubou do seu cavalo. E ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo. E ele diz, quem é, Senhor? Por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Paulo ficou cego. Foi levado à casa de Matias, para que Matias orasse por ele, para que ele voltasse a ver. Então Paulo foi convertido. Depois que ele passou por aquela experiência, então ele foi lá para o deserto de Arábia e ficou 3 anos lá, para tirar toda aquela religiosidade que ele tinha aprendido de Gamaliel. E então voltou pregando o mesmo evangelho que os apóstolos estavam pregando. Porque o mesmo Deus dos apóstolos foi o mesmo Deus que tratou com ele. Então agora eu posso vê-lo dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Aí está o perigo. Aí é onde mora o perigo, conformar com o mundo, conformar com as coisas. Pastor Robertino diz que a tendência do ser humano é se acostumar com as coisas. E quando se acostuma, aí cruza os braços, se acomoda. Não faz mal, não tem importância. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Lucas, capítulo 24, verso 45, a Bíblia diz que os discípulos tiveram o entendimento aberto para compreender as Escrituras. E esse mesmo processo que foi feito com eles, foi feito também conosco. Por isso você pode ver, não é? Batismo no nome do Senhor Jesus. Você pode ver o Elias, que veio para restaurar a palavra. Você pode ver o Pai no Filho, o Filho no Pai. Você pode ver a mensagem, saber que ela é a verdade, enquanto muitos outros estão lendo a mesma Bíblia e não podem ver em nada. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. Amados, nós estamos aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua segunda vinda. O profeta disse, na sua primeira vinda ele veio para salvar. E agora, em sua segunda vinda, ele vem para reclamar os seus, para levar os seus para a glória. E ele virá uma terceira vez, com os seus, para implantar o milênio. Amém. Eu vejo o cenário preparado. Tudo está preparado. Não está faltando nada. Então esse é o momento, é a hora de nós, você e eu, nós fazermos alguma coisa.
Precisamos fazer algo. Precisamos sair do comodismo. Precisamos viver vida eterna. O profeta diz: vida eterna é viver para os outros. Não é viver para si mesmo, viver para os outros. Vamos sair um pouquinho do comodismo, vamos fazer alguma coisa. Vamos levar um bilhete, ou melhor dizendo, um folheto e entregar para o nosso vizinho. E dizer para eles: ó, chegamos no fim, Jesus está voltando. E assim sendo, você não chegará com as mãos vazias naquele dia diante de Deus. Precisamos encher nossas vasilhas de azeite. As virgens nécias eram virgens e também estavam esperando a chegada do esposo. E saíram, todas as 10 saíram ao encontro do esposo. As 5 virgens nécias e as 5 prudentes. Mas a Bíblia diz que, tardando o esposo, tosquenejaram todas. Tosquenejaram todas. Nós estamos vivendo esse período. Adormeceram. Ah, o Senhor vai demorar um pouco. Vamos dormir, vamos deitar aqui, vamos dormir um sono. Mas quando foi à meia-noite, se ouviu o brado. Aí vem o esposo, saíram ao encontro. Aí as prudentes despertaram, adereçaram suas lamparinas, acenderam-as e saíram ao encontro, e as nécias não levaram azeite. As lamparinas não paravam acesas. E aí ficaram pedindo para as prudentes: dá-nos um pouco do seu azeite, nossas lamparinas não param acesa. Não acontecerá caso que falte a nós e também a vocês. Vide aonde vendei e comprai. E elas saíram para comprar, e quando voltaram, a porta estava fechada. Nós estamos vivendo esse período, essa hora de adquirir o azeite. O azeite é o Espírito Santo. Mas, irmão Bruno, eu tenho que falar em língua para saber que eu tenho o Espírito Santo? O profeta diz: você pode falar em línguas estranhas e pode não falar em línguas estranhas. Porque as línguas estranhas não é a evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo. Então o que eu tenho que fazer? Profetizar? Curar os enfermos, expulsar demônios? O profeta diz: nada disto é a evidência. Mas então, como eu saberei se eu tenho ou não? Aí a resposta veio: pode uma mulher estar gestante para dar à luz o seu filho e não saber? Tem condição desta coisa acontecer? Não tem como. Ela tem que pressentir, houve uma mudança na sua vida. Os primeiros meses, opa, tem alguma coisa estranha. E depois, então, o formato do seu corpo vai declarando. A sua vida vai declarando. Oh, que hora nós estamos vivendo. Bondoso Deus, ajuda-nos, ó Pai. Precisamos de Ti. O mundo está desabando em cima dos assim chamados cristãos. E nós estamos aqui neste mundo, Senhor. Mas como o barco está lá dentro da água, mas a água não está dentro do barco. Assim nós estamos aqui neste mundo, mas este mundo não está em nós. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-me a mim, ajuda os teus filhos. Ajuda, Pai. Foi o Senhor que começou em nós essa boa obra. O Senhor veio ao nosso encalço.
O Senhor falou conosco, o Senhor nos chamou, nós reconhecemos a sua voz, nos tornamos ovelhas do seu pasto. E agora, Pai bendito, nesta hora da chegada, na hora do fim, precisamos de Ti, Senhor. Perdoa nossas falhas, perdoa nossas fraquezas. Oh Deus, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Misericórdia. Parece que a gente vê pessoas com feições abatidas porque perderam a política. Misericórdia, Senhor. Misericórdia te pedimos no nome de Jesus Cristo. Continue conosco, Pai, no decorrer deste dia. Os trabalhos a serem realizados. E na próxima oportunidade, traga-nos aqui de volta. Queremos te servir, queremos honrar o seu nome, queremos fazer a nossa parte, reconhecendo muito que o Senhor tem feito por nós. Então essas coisinhas pequenas que estão de perto, nos arrodeiam, Senhor. Ajude-nos a deixá-las de lado e correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.